Agulhas, sou psicóloga e este vídeo destina-se hoje a profissionais das várias áreas que entrevistam crianças. As crianças têm o direito a expressar a sua opinião, a serem ouvidas sobre os assuntos que lhes dizem respeito naturalmente, mas as crianças têm de ser bem ouvidas, porque quando não são bem ouvidas, aquilo que começa por ser um direito da criança transforma-se numa revitimização e muitas vezes com impactos bastante negativos no seu bem-estar. Gostava que imaginássemos uma ampulheta. Vamos olhar para esta ampulheta e percebemos que a ampulheta começa de uma forma aberta, larga, depois afunila e depois volta a abrir no fim. A entrevista a uma criança deve reger-se por estas regras, ou seja, devemos começar de uma forma aberta, apresentando-nos, explicando qual o objetivo daquela entrevista, o que é pedido, se eventualmente estamos ali a pedido, por exemplo, de um outro serviço, como seja um tribunal ou outro. Devemos dar espaço para a criança fazer perguntas, devemos dar uma primeira parte dedicada às regras da entrevista. E o que é que são as regras da entrevista? As regras são dizer-lhe de uma forma clara que a criança pode responder que não sabe, que não se lembra, que pode ter dúvidas, que se não perceber alguma pergunta ou alguma palavra que eu utilizar, deve dizê-lo. Não devemos esquecer que as crianças estão habituadas ao modelo da escola e na escola não é assim lá muito boa ideia dizer ao professor que não sabe ou que não se lembra. Mas isto não é uma escola e não estão aqui para ser avaliadas. Devemos também perceber se a criança distingue conceitos básicos como a verdade, a mentira, a realidade, a fantasia, e isto é especialmente importante em crianças mais novas, nomeadamente quando têm ali mais ou menos 4, 5, 6 anos, portanto são pré-escolares. Devemos também dar espaço para a criança narrar eventos, mas eventos neutros, ou seja, pô-las a falar sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desejos, enfim, algo que não seja ainda o foco da nossa entrevista. Para percebermos também que tipo de vocabulário que a criança usa, como é que ela constrói as frases, começarmos pouco a pouco a conhecê-la, ao mesmo tempo que vamos estabelecendo uma relação empática e por isso mesmo devemos manter uma atitude e uma postura calorosa, não é? Portanto, não estamos ali a fazer um interrogatório à criança. Depois passamos para a parte estreitinha da nossa ampulheta. Significa que vamos então tentar perceber o que é que ela tem para dizer, o que é que ela pensa, o que é que ela sente, que memórias é que ela tem de um determinado evento que estamos ali para avaliar, seja ele qual for. Aí devemos também privilegiar as questões abertas. Imaginem um funil, é a regra do funil, ou seja, começamos primeiro com perguntas muito abertas e quando o discurso da criança já se esgotou de alguma forma com essas perguntas abertas, então começamos a fazer perguntas mais fechadas, mais diretivas, queremos saber onde, quem, o quê, quando, mas não devemos fazer perguntas sugestivas, perguntas que de alguma forma já estejam a sugerir a resposta. Isto é extremamente importante. Também é fundamental que possamos ir fazendo alguns resumos, pequenos resumos ao longo da entrevista. Esses resumos ajudam-nos a nós, entrevistador, de alguma forma estruturam-nos a informação e permitem que não percamos de alguma forma também o fio condutor e permitem também à criança ir podendo acrescentar alguma coisa ou corrigir alguma coisa que se vá lembrando ou que vá percebendo à medida que nós fazemos esses resumos. Quando entendemos que esgotamos toda a entrevista, ou seja, todas aquelas dúvidas, aquelas perguntas que nós queríamos e toda a informação que nós queríamos recolher já está recolhida, então começamos a alargar novamente a ampulheta. Significa que vamos progressivamente também voltar a outros assuntos neutros, tentar perceber como é que a criança se sente, o que é que vai fazer quando sair dali ao pé de nós, com quem vai ter, ou seja, tentar que a entrevista não termine de uma forma abrupta e súbita, mas sim de uma forma gradual e que a criança possa sair com um humor neutro ou positivo, desejavelmente positivo. Que a criança saia de lá a sentir que o seu direito foi salvaguardado, que não foi pressionada, que não foi contaminada, que não foram emitidos juízos de valor e que, no fundo, ela pôde exercer o seu direito de expressar aquilo que pensa e aquilo que sente, porque esse é um direito da criança. Obrigado, beijinhos e treinem as vossas entrevistas com as crianças, porque todos temos sempre algum aspecto a melhorar e é importante olharmos para nós, enquanto entrevistadores, e percebermos o que é que fizemos menos bem hoje nesta entrevista. Ok, então quais é que são os aspectos que eu devo melhorar amanhã na próxima entrevista que eu fizer. Até breve!